Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, o ajudador vindouro. O ajudador vindouro. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim. Acompanhe comigo, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meus queridos, no fim da última ceia que Jesus, claro, passou com seus discípulos, ele tinha anunciado a sua partida. E os discípulos estavam tristes e temerosos, porque agora já não teriam mais um mestre junto com eles. Nos capítulos 14 e 16, você poderá perceber que Jesus se mostra como um médico das almas, receitando a cura para a vida desolada, a cura para os corações perturbados, a cura para a sensação de desamparo e solidão. Os capítulos, como eu disse, 14 e 16, têm por objetivo fazer-nos completamente ou deixar-nos completamente tranquilos, porque realmente Jesus não habita corporalmente conosco, mas Ele deixou o Espírito Santo para que cuidasse de nós. Como tema, então, o ajudador vindouro, o que nós podemos entender? Alguns detalhes nós podemos levantar aí dos dois versículos. Então, olha só. Lembrando que os discípulos temiam por ficarem abandonados e não sabiam como iriam enfrentar o mundo, Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Primeiro fator aí desse verso, ou desses versos, o Espírito Santo e o Pai. Diz o texto, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O termo rogar aqui no texto dá-nos a entender de um pedido de alguém que tem uma afinidade com uma outra pessoa. No caso, Jesus, tendo afinidade com o Pai, ele roga dizendo e pedindo para que o Espírito Santo, logo após a sua ascensão aos céus, descesse para cuidar, orientar, confortar e consolar os discípulos. Quando nós olhamos para o verso 16, nós entendemos assim, olha, 3 lições nós podemos tirar. O primeiro delas é a divindade de Cristo. Ele pede a Deus, em termos de igualdade, que o Espírito Santo fosse derramado sobre a humanidade. Entendemos também aí no texto a Trindade. Trata-se
aqui de 3 pessoas. Diz o texto: eu, no caso Jesus, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. É patente a existência e a presença da Trindade nessa ação em relação ao homem, à salvação do homem, a preocupação com o homem. Então Jesus transmite aos seus discípulos que eles ficassem calmos, tranquilos, porque eles não ficariam desamparados. O terceiro aspecto o Espírito é uma dádiva, é uma doação. Ele vos dará, diz o texto. O Espírito é doado como Deus que ofertado ao homem, um privilégio, isso não é por merecimento, mas por uma própria ação de Deus. O próprio Deus doou o Espírito Santo para confortar, consolar, orientar os homens. Um outro aspecto interessante que nós percebemos aí no texto é o Espírito Santo e o Cristo. Sim, o Espírito Santo e o Cristo. Diz o texto, olha, o Espírito é chamado de Consolador. O termo Consolador é alguém chamado para ficar ao lado de uma pessoa para ajudá-la em qualquer situação, momento, especialmente o termo se refere a ajudar em processos civis e penais. Quando o texto é colocado outro Consolador, mostra que ele viria de uma forma invisível, porque até o exato momento, ou até antes de Jesus subir aos céus, Jesus era o Consolador, a presença física, patente, clara. O Espírito Santo agora foi derramado à humanidade para dar continuidade a esse trabalho de Jesus. Nós não o vemos, mas sentimos a presença dele nos nossos corações. Hoje o Espírito Santo é para os crentes o que Jesus de Nazaré era para os apóstolos. Um outro fator que nós podemos colocar aqui é o Espírito Santo e os discípulos. O Espírito Santo e os discípulos. Qual o seu relacionamento com eles? Primeiro fator, olha, permaneceria para sempre com eles. Diz o texto, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então vejamos, olha, Jesus, ou melhor, o Espírito Santo estaria com os discípulos para orientá-los em todas as coisas. Então, qual que é a relação crente e Espírito Santo? Ele habita na vida do crente. Toda pessoa que se converteu, que entregou a sua vida nas mãos de Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Um outro fator, como diz aí, eu já li, vós o conhecereis, porque ele habita convosco. É verdade, o Espírito Santo habita na vida daquele que se entregou aos pés do Senhor Jesus. A partir do dia do Pentecoste, o Espírito Santo passou a habitar neles com toda a sua plenitude. E você pode perceber no livro de Atos como o Espírito Santo trabalhava na vida dos discípulos e também dos crentes, a ponto que a igreja foi crescendo, tudo por uma ação do Espírito Santo de Deus. E o último aspecto que eu quero colocar aqui para você é o Espírito Santo e o mundo. O Espírito Santo e o mundo. Os nomes do Espírito Santo
são revelados aí nas Escrituras. Por exemplo, quando chamamos de Espírito Santo, significa que há uma relação especial de referência à obra dele de santificar as pessoas. Realmente, quando as pessoas se convertem, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa, que ela vai crescendo, ela vai se santificando, ela vai ficando mais parecida com a pessoa de Jesus. Um outro termo para o Espírito é Espírito de Deus. Refere-se ao fato dele ter vindo da parte de Deus. Sim, foi Deus quem enviou. O texto é claro. Jesus falou assim: olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, outro da mesma substância. E quando você lê o texto aí, consolador, se refere à questão de que ele está presente, ele conforta como Jesus confortava os seus discípulos. O Espírito também é chamado Espírito da Verdade, ou seja, aquele que ensina a verdade inteira acerca de Deus. Ele está pronto para ensinar a todos. E é verdade, quando você lê o texto do Evangelho de João, você percebe que uma das missões do Espírito Santo é ensinar as coisas de Deus, é fazer lembrar as coisas de Deus. E isso é importante porque se não fosse pela ação do Espírito Santo, nós nem sequer entenderíamos as Escrituras. Toda vez que você lê as Escrituras, você pode ter a certeza que o Espírito Santo ilumina você a entendê-la por completo. Quando o texto nos fala assim, e ele vos dará outro consolador, não é? Na sequência, o texto fala assim, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Nós entendemos que homens mundanos, homens que não conhecem a Deus, homens que não entregaram suas vidas a Deus, não tem o Espírito Santo, não compreende o Espírito Santo, é loucura para eles a questão das coisas de Deus, do Espírito Santo, e porque eles acham que o importante é dar valor às coisas visíveis. Como o Espírito Santo não é algo visível, eles entendem então que não se pode dar confiança ou dar uma atenção àquilo que realmente não se vê. Por isso estão muito mais preocupados com as coisas visíveis. Então eles não conseguem discernir as coisas de Deus. E sabe qual que é a nossa conclusão aí sobre este consolador vindouro, não é? O ajudador vindouro? É o seguinte: todo aquele que recebeu Jesus, ele tem o Espírito Santo na vida dele. E a Bíblia nos diz o seguinte, olha, no próprio texto do Evangelho de João, capítulo 10, aqueles que o Pai deu, de maneira nenhuma lançarei fora. A presença do Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. A presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é a demonstração que nós pertencemos a Deus, que nós estamos seguros nas mãos de Deus. E seja qual for a situação que você passar no decorrente aí da sua vida, até o dia que Deus te chamar, entenda uma coisa:
O Espírito Santo vai confrontar, consolar, amparar, animar, fortalecer, levantar o seu ânimo e mostrar o quanto é importante viver uma vida com Deus. O Espírito Santo nos conforta em todos os momentos. E olha, dádiva de Deus. Eu não merecia, mas Ele me deu. Tudo por causa da pessoa de Jesus, que rogou e o Espírito Santo desceu. Se você quiser conhecer mais acerca da vida do Espírito Santo, recomendo você fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver como o Espírito trabalhou, ou como ele trabalhava na vida das pessoas. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado, porque fomos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E te agradecemos, ó Deus, porque Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo para morar conosco, para nos orientar em todas as coisas, nos fazer conhecer todas as coisas, nos conduzir, ó Deus, com segurança para a vida eterna. Abençoa, ó Deus, a todos que estão nos assistindo, que cada um tenha a plena certeza da pessoa do Espírito Santo na vida dela. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço.